Aqui está mais um gráfico. Eixo do x, eixo do y, né? É onde vem os valores da função. Ele novamente vai denominar essa função aqui de f de x. Poderíamos chamar de qualquer letra, né? H de x, I de x. Ele chamou f de x. E a função não é só isso. É tudo. É isso, é a bolinha, é aqui, tá? Ele gostaria que a gente calculasse o limite dessa função aqui, que ele chamou de f de x, quando x tende a 1 menos. Novamente. O que significa x tende a 1 menos? Pegar valores de x que são próximos a 1, só que estão pela esquerda do 1. Colocá-los na função e analisar para qual valor o y está tendendo. Vamos lá, números menores que 1, né? Pela esquerda do 1. Botá-los na função. Esse número aqui, a função que eu vou usar, ele tá onde? Sempre acima do valor, tá lá em cima, tá vendo? Eu vou botar esse número na função. Quando bota um número numa função, você já sabe que resulta em um valor. Eu não vou ficar repetindo para não ser chato, né? Agora eu me afunilo, me aproximo cada vez mais, que é o intuito do limite, né? Coloco esse número na função, ele vai me dar um número aqui. Pego o mais próximo ainda do 1, boto ele na função que tá lá em cima e vai dar aqui. Cada vez mais próximo do 1, você vai botar, você vai ver que vai dar lá. Logo, me aproximo cada vez mais do 1 pela esquerda dele, boto eles na função e os y sobe, dão números muito próximos de 2, então o limite é 2. Isso já ficou claro, né? Ele gostaria que calculasse esse também, o limite dessa função quando x tende a 1 pela direita, ou seja, pegar valores maiores que 1 e colocá-los na função. É sempre valores muito próximos, tá? Mas eu vou te mostrar aqui porque essa função tá muito perto ali do eixo. Então, é números próximos de 1 pela direita. Vamos começar com esse aqui. Não precisaria, tá? Mas é para te enxergar. Bota ele na função, que agora é essa parte, tá vendo? A função tá aqui. Vou botá-lo na função, ele vai me dar uma resposta que me leva ao eixo do y. Tá aqui a resposta. Pega um número mais próximo do 1 aqui. Bota na função, que é essa coisa azul. Ele vai me dar uma resposta. Tá aqui. Pega o número mais próximo do 1, tá vendo? Bota na função, você não vai nem conseguir ver. Vai dar aqui. Mais próximo do 1 ainda, a função tá aqui, encostada. Então, eu já tô botando na função, viu? Botei na função e deu aqui. Mais próximo do 1, tá, a função tá colada ali, já botei na função, puxa pro eixo do y. Lembra que aqui no meio, quando você tem duas retas se cruzando, aqui no meio tem 0. Então, aqui, bem aqui é 0. Logo, ao fazer esse limite, ou seja, pegar valores de x maiores que 1, me aproximando cada vez mais do 1, botando eles na função, que nesse caso era essa parte, né? Botando eles na função, o y, olha, ele era aqui, desceu cada vez mais que eu fui me aproximando, o y foi descendo, que se aproximou tanto do zero, que a gente diz que o limite dessa função, quando x tende a 1 pela direita, vai ser 0, porque os y dessas respostas do 1 muito próximo aqui, deu próximo de 0, tá? Então, a resposta é 0. Pronto. Tá, então o limite dessa função quando x tende a 1, você já sabe, porque os limites laterais do 1 deram diferente, então você sabe que quando x tende a 1, aí esse valor não vai existir. E eu boto assim, tá? Se não me equivoco, a única coisa que ele gostaria que a gente calculasse agora é o f de 1. Refiz aqui o gráfico. Ele pede para fazer f de 1, ou seja, nós estamos pegando... Era a função f de x, então, a gente está inserindo no lugar da variável o número 1. Estamos pegando o valor de x e queremos inserir na função, estamos inserindo na função, queremos saber quanto que isso vai dar lá no eixo do y. Bom, eu vou pegar o valor de x sendo 1 e eu vou aplicar ele na função. A função está lá em cima. Aplica na função. Quando você aplica na função, ele vai te dar um valor de y. Parece que é o 2, mas a resposta não é 2. Por quê? Porque ao pegar o valor de x sendo 1, que é o que pede, aplicando ele na função, você vê que tem uma bolinha aberta lá em cima na função. Lembra que eu te disse, quando você pega um valor de x, tenta aplicar na função, e a função tem uma bolinha aberta lá, isso quer dizer que para aquele valor de x, a função não está definida. Ou seja, você vai aplicar o x sendo 1 na função e a resposta não vai ser 2. Não é?
criador da função diz, não quero que seja 2 a resposta. Eu quero que seja outra. Então, ele desloca a bolinha e bota aqui, tá vendo? Ou seja, ele quer que quando você aplique x na função, ele não quer que dê 2, que nem tava lá. Você vai ter que pegar essa x igual a 1, você vai aplicar na função, só que ela deslocou para baixo. Então, você vai aplicar na função, vai até aqui só, e daí você vai ver lá no eixo do y. Quem que tá lá? O 1. Então, a resposta da aplicação do x sendo 1 nessa função vai estar aqui, que vai dar y igual a 1. Então, f de 1 vai ser 1, como eu já lhe expliquei na outra questão. Poderia ser, deveria ser 2, porque você está aplicando lá na função, ia dar 2. Mas o cara diz, não quero, bota a bolinha aberta, puxa para baixo e ele faz a função dar o resultado que ele quer. Então, ele bota uma bolinha fechada aqui dizendo, para x igual a 1, essa função vai me dar 1. Eu quero que dê. Certo? Então, f de 1 vai ser 1. E tá errado, tá? Tá errado. Posso dizer que isso está errado. Para outra questão estava certo. Agora eu vou te confundir um pouquinho. Por que que não vai ser isso? Porque aqui no 1, no domínio, no x, tem uma bolinha aberta também. Isso está me dizendo, isso aqui está me indicando que para o x1 não tem como usar ele, porque não existe 1 para essa função. É isso que ele está querendo dizer com essa bolinha aberta aqui no 1. Ele quer lhe dizer que você não pode, para essa função, você tem que excluir o 1 da sua mente. Você tem que pensar nos números assim, 0, 2, 3. Você tem que excluir o 1 do domínio dessa função. O domínio dessa função é todos os números menos o 1, tá? É isso que significa. Então, poderia ter, tá? Poderia ser. O 1 aplicado nessa função deveria dar 2, mas tem a bolinha aberta. Então, não é mais 2. Daí, ele passa a bolinha aqui para baixo. Então, diz que aplicar o x sendo 1, eu quero que dê 1. Só que não vai ser isso também. Por quê? Porque tem uma bolinha aberta aqui no 1. Você já poderia ter visto isso de cara, tá? Não precisava fazer todos esses passos para entender. Quando tem uma bolinha aberta aqui no eixo do x, quer dizer que esse número aqui não pode ser utilizado de maneira nenhuma, tá? Não está, essa função não define para esse valor aqui. Falei demais, né? Logo, f de 1 para esse número aqui, ele não existe, tá? Não vai existir, a função não tem como aplicar, porque o domínio dessa função aí são os reais, aparentemente, tá? Não sei se são mesmo. Seriam todos os números aqui de x, até o 2 aqui, né? Não seriam todos os reais. Seriam os números entre 1 e 2 aqui, e entre esses daqui, e o 1 não pode, tá? Você vai ficar confuso, isso aqui não vou te explicar isso, só diz que não pode aqui. Então, f de 1 não existe. Certo? Eu já havia gravado esse vídeo antes, só que eu havia esquecido que, como o 1 aqui está aberto, bolinha aberta, é como lá nos intervalos, não sei se você lembra que tem uma bolinha aberta no 1 e uma bolinha aberta, uma bolinha fechada no 2. Isso quer dizer que você tem aqui os números que estão entre eles, só que o 1 não pode ser usado e o 2 pode ser usado porque a bolinha está fechada, entendeu? Isso vem lá de intervalos, essas bolinhas. Eu espero que isso tenha ficado bem compreensível. E essa bolinha aqui significa o quê? Significa o que essa bolinha aqui no 2? Significa que ao pegar o 2 e aplicar na função, você vai ter certinho o y lá, tá? Então, aplicar 2 nessa função aparentemente dá 2, porque a bolinha está fechada. E a bolinha fechada aqui no 1 significa que você, ao pegar o valor 0, por exemplo, para o x, com certeza vai ter aqui uma resposta, tá? O y vai ser 1. Aí você indica com bolinha fechada. Se estivesse aberta aqui, indicaria que o y jamais vai poder ser 1, tá? Eu estendi muito, né? Eu falo demais, perdão. Penúltimo gráfico. Novamente, ele vai chamar essa função aqui de f de x, tá? Ele gostaria que a gente calculasse o limite. Ele gostaria que a gente fizesse o limite dessa função quando o x tende a 1 menos. Como você já sabe, pega valores de x menores que 1, bota na função e veja o que ocorre com o y, pela esquerda do 1, né? Então, eu vou pegar valores de 1 menores que 1, só que próximos de 1.